Saudações, Tux, e do que é das tricolores, aqui quem fala é do que é tricolor, para mais um Polêmicas na Flu X. Vamos falar sobre futebol e política, porque é interessante a gente falar sobre isso. Então, sente no sofá, ou na poltrona, deite na cama lá, me escute e entre o meu divã. Bom, para quem não sabe, a terceira diretriz é falando sobre essas polêmicas que acontecem justamente dentro da Flu X, que é sempre bom para ver o aspecto comportamental das pessoas, dos torcedores do Fluminense. E é claro que surgiu justamente essa nova onda muito feia, muito ruim, de falar que torcedores falam qual aspecto político é o Fluminense. Sabe? Meu Deus do céu. Pra quem não sabe, existe um aplicativo, né, um site também que ranqueia justamente times. E eles começaram a ranquear times se é de extrema direita, centro, esquerda, extrema esquerda. E de fato, vários colocando o Fluminense no espectro da direita, vários colocando o Fluminense no espectro da esquerda. E de fato, eu aqui vou oferecer até alguns argumentos para falar que seria de direita ou se é de esquerda. Depois eu quero dar um toque mais de humanidade. Por fim, eu quero falar sobre o caso John Ares e finalizando o vídeo com mais um pontinho que eu quero falar. A primeira coisa que a gente tem que falar é o seguinte: eu dividi aqui em 3 aspectos que eu achei e que de fato a gente está vendo no Fluminense hoje, tanto de direita quanto de esquerda, tá bom? Vou começar logo com o aspecto da direita, tá bom? Mas eu poderia também começar com o aspecto da esquerda e também não teria nenhum problema com isso. Mas vamos começar com o aspecto de direita. A primeira coisa é justamente a prudência financeira como instituição, tá? A gente está sempre vendo isso aqui como um aspecto de instituição. Eu não estou vendo isso como aspecto de torcida, de presidente, não. Estou falando de aspecto de instituição. Hoje, há no Fluminense uma prudência financeira. Ou seja, não se gasta mais do que se arrecada. Isso é um aspecto de direita. Por quê? Porque quando a gente tem um perfil mais gastador na esquerda, que realmente até mesmo extrapola diversas vezes o limite, o aspecto do Fluminense hoje é o aspecto de prudência financeira. Ou seja, eu não vou gastar mais do que eu arrecado. Isso é muito importante falar. Um segundo aspecto também importante é justamente o respeito às tradições. Para quem não sabe, né, o revolucionário médio, ele não respeita nenhuma tradição. Ele até mesmo tenta substituir a tradição que já é antiga para uma nova sempre. Ele é revolucionário, ou seja, ele faz revoluções. Ele tenta mudar o que é tradicional para o que é revolucionário. Eu vou te dar um exemplo na vida real. É mudar, por exemplo, a tradição que a gente tem de um aspecto harmônico entre raças para o aspecto hoje de não harmônico entre raças e purista. É hoje que está acontecendo em várias camadas da sociedade, onde que mulheres pretas não aceitam ter namorados ou até mesmo se casarem com homens brancos. Isso não existia na história antigamente. Eu não estou nem falando antigamente no período da escravidão, estou falando antigamente no período de 1910, onde que já tinha justamente ali uma concessão entre as pessoas pretas e as pessoas brancas se unindo e fazendo filho. Então, sim, essa era uma tradição antiga que acabou não acontecendo. No Fluminense, várias tradições como o pó de arroz, como a própria... e calma que eu vou falar sobre isso. Mas o pó de arroz, você também tem aspectos de como que a gente pode trabalhar com os hinos. Isso é importante falar. Você não pode ter uma diferença gigantesca.
Então, esse respeito às tradições que somente é visto na direita é também visto no Fluminense. E por último, as simbologias, que é respeito às simbologias também. Para quem não sabe, enquanto a esquerda sempre tenta manipular a simbologia a seu bel prazer, desrespeitando completamente, vinculando ela a uma outra situação, a direita ela tem sim respeito às simbologias. E o Fluminense é puramente respeito simbológico. Como a camisa, por exemplo. A camisa ela tem que ter algum tom grená ou um tom mais harmônico com a camisa. Claro que existem exceções, mas elas são terceira camisa, não segunda camisa. O Fluminense ele é obrigado, pela respeito à simbologia, a ter uma camisa tricolor como a primeira e uma camisa branca na segunda. E a terceira, aí não precisa. Mas diversas vezes foi tentado diversas camisas diferentes e não foi aceito. Porque realmente o Fluminense e os torcedores do Fluminense não aceitam isso. Então esse respeito à simbologia que é marca da direita acontece sobre isso. Já os três aspectos da esquerda é o claro identitarismo. O que é o identitarismo? Para quem não sabe, para quem não conhece, até mesmo porque o meu público é mais velho. O identitarismo é justamente todas aquelas pautas que a gente tem LGBT, racial, das mulheres. E como é que a gente vê isso? Em diversas propagandas que o Fluminense faz. Como a mulher, ela não fica na cozinha, ela fica no estádio. Diversas vezes o Fluminense já fez esse tipo de propaganda. O próprio herdeiro de Chico Guanabara é uma propaganda racial, de um aspecto de uma democracia racial, trabalhando com esse aspecto. E também eles têm também o aspecto também LGBT, em diversas vezes que fala que é o time de todos. Hoje o Fluminense ele fica como o time de todos, que é o time de toda a sexualidade. Então sim, eles têm uma cultura identitarista forte hoje na instituição. Uma outra coisa é o coletivismo. Olha que eu nem pedi pro triplo C ainda. Esse vídeo vai ser longo. O coletivismo, que é de fato justamente, não somente o Fluminense, mas também de todos os outros times, mas ele tem esse aspecto de realmente a gente se unir perante a uma ideia maior. Só para você ter uma noção, eu acho que só o Flamengo, assim, no Rio, só o Flamengo e Vasco que não tem isso. Mas o Fluminense e o Botafogo tem bem essa questão de coletivista. Essa questão justamente de respeitar máximo ao todo do que as partes. E isso faz com que a gente até seja mais civilizado do que os outros times. Então sim, existe muito aspecto coletivista dentro do Fluminense e muito do coletivismo atrai justamente isso tudo. E por último, o aspecto woke, da agenda woke. Para quem não sabe, é justamente a tentativa justamente de reescrever alguns marcos da história perante a sua vontade. O Fluminense hoje, ele tenta justamente esquecer o passado branco e glorificar o passado preto. Também trabalha também com imagens e iconografias muito trabalhadas com o aspecto woke. O que significa imagem e iconografias, né? Esses dois juntos. Significa justamente criação de conteúdo. Significa produção disso tudo. E é muito visto esses dois aspectos woke hoje. Então sim, aí pode falar que é tanto de direita quanto de esquerda. Antes de falar mais sobre esse assunto, se inscreva no canal, faça o triplo like, curte, comente, compartilhe. Redes sociais na descrição do vídeo, todas as 10, 12 e 20 horas. Pix na tela, não saia daqui, vamos continuar falando. Um toque de humanidade, eu quero falar bastante isso, que é justamente isso, né? Pessoal, eu acho que uma das coisas que a gente tem que apontar é que cada um é cada um.
Esse canal aqui, ele é em prol da diversidade. Mas qual que é a diversidade que eu tô falando? A diversidade racial? A diversidade sexual? Não, a maior diversidade de todas. A diversidade de pensamento. E o pior é que isso não acontece com os torcedores, que na minha concepção eu não quero aqui no meu canal. O que eu quero no meu canal hoje são torcedores que apoiam o Fluminense. E acima de tudo, esqueçam qualquer tipo de barbaridade política. Se eu for entrar, é igual, por exemplo, eu tô odiando, por exemplo, essa cultura de torcida feminista do Botafogo, do Vasco. Não gosto. Eu repudio isso. Eu gosto muito da Flu Mulher, que é justamente isso. É uma torcida organizada feminina que pode ter ali conservadores e esquerdistas. É disso que eu apoio. É disso que o meu canal apoia. Então, eu acho que eu respeito a maior diversidade, que é a diversidade de pensamento, é o que eu prego aqui. Espero que também vocês concordem com isso. A minha análise é justamente com base na resolução do John Arias, que, para quem não sabe, ele foi atacado covardemente por ele ter emitido uma opinião sobre a vacina, sobre a Covid. Não sei se pode falar assim, mas tomara que o meu vídeo não pegue nenhuma flag, mas não deve pegar. E que diversos torcedores tricolores atacaram. Vocês não são tricolores. Quem coloca a política, é isso que eu acho, é isso que eu acredito. Você está no aspecto esportivo. Quem coloca a política em cima, ou tanto faz, vamos colocar aqui. Quem coloca a política em cima do futebol e do aspecto esportivo, na minha concepção, nenhum humano é. Já desumanizou-os completamente. Então, por favor, gente, aceite a opinião dos outros. Você pode até não apoiar, mas aceite a opinião dos outros. E antes de a gente falar também, eu quero também falar sobre uma última detalhe, que é: o Fluminense não é político. E sim, é esportivo. É diferente. O Fluminense não tem lado. Então, por favor, parem com essa... Eu não vou falar esse palavrão, tá? Mas parem com essa... Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Se inscrevam no canal. Faça o tiro pra você que curte, comente e compartilhe. Redes sociais na descrição do vídeo. YouTube de 10, 12 e 20 horas. Pix na tela. Saudações tricolor.